Bom, pessoal, eu tô gravando a aula de hoje. Infelizmente, ninguém apareceu a não ser a Thalia, mas ela viu que não tinha ninguém e foi embora. Esperei mais uns minutos, então eu vou só deixar gravado aqui a aula, porque acho que vocês confundiram aí o horário, né? E não entraram para a aula. Então hoje a aula era uma palestra rápida sobre motivação, para tentar motivar para os estudos, principalmente, né? E então eu vou passar primeiro a um vídeo, já que na chamada vai ficar simples que todos faltaram. Vou passar um vídeo. Deixa eu só ver se vai fazer. O vídeo vai ter som. Não consegui colocar o som. Deixa eu ver por que eu errei aqui. Talvez. Vou tentar começar de novo. Aqui. Aí, consegui. Agora ela tem som. Então, o primeiro vídeo que eu vou colocar é esse aqui para eu coloquei já o link lá no Moodle, né? Um link relativamente fácil. Vamos ver se a gente vai ouvir. O som está ajustado. Tá funcionando. E muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar as oportunidades porque a gente não quer quebrar os paradigmas, não quer sair da zona de conforto. Cada dia tem que ser vivido como um dia a mais, porque cada dia nós temos que ser melhores que o dia anterior. Como ser feliz, por exemplo, com pequenas coisas, porque a felicidade que nós vivemos hoje é uma felicidade vazia. Nós buscamos sempre satisfação e não entendemos a profundidade e a simplicidade de ser feliz. Queremos comprar coisas ao invés de sermos coisas. Que ser é melhor do que ter. Porque ser feliz é a busca de você descobrir quem você é na realidade. E se você é transformado pelas leis, você não consegue ser completamente feliz. Até porque ser diferente é o normal. Não existem pessoas normais e pessoas diferentes. Somos todos diferentes, portanto, somos todos normais. E ter uma deficiência é só uma característica, como ter cabelo loiros, como ter olhos azuis. E nós temos que entender que não são as nossas capacidades que nos fazem melhor. O que nos fazem crescer é o reconhecimento das nossas deficiências e a decisão de superá-las. Porque o salto de paraquedas é exatamente igual à vida. Nós somos empurrados e nós vamos ter um momento definitivo do pouso. Mas o pouso de pouco interessa. O que interessa é esse momento em que você faz o voo. E ter um propósito na vida significa ser proativo naquilo que você tem de melhor, que é o direito de produzir. E nós
temos que entender que a nossa autoestima é construída pelo que nós produzimos. E muitas vezes nós produzimos gastando tempo para comprar coisas. É uma forma de produzir para fazer coisas, que é muito melhor do que ter coisas. Então eu queria deixar um questionamento para que a cada atitude da vida e como será o nosso dia de amanhã e se nós teremos a oportunidade de fazer com que cada dia seja melhor que o dia anterior, porque nós temos que ser o melhor que nós pudermos hoje, como disse o Mário Sérgio Cortella, enquanto não pudermos ser melhores ainda amanhã. Obrigado para vocês. Bom, agora nós vamos dar uma olhada num outro sobre trabalho em equipe. Eu gosto, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. Sabia que com o novo app meu Carrefour eu faço compra sem sair de casa e ainda ganho recompensa? Começou a chegar nosso primeiro convidado aí. Ariana, seja bem-vinda, né? Ainda está pedindo permissão. Mariana, a gente já está gravando, eu estou deixando gravado para vocês, então eu não vou... O Caio também. E muitas vezes... Então, vai ficar gravado aí, né? Estou passando... Esse vídeo vai começar agora, vamos assistir, depois a gente volta a conversar, eu já estou gravando e estou deixando para todos. A gente não tem coragem de enfrentar as oportunidades, porque a gente não quer quebrar os paradigmas, não quer sair da zona de conforto. Cada dia tem que ser vivido como um dia a mais, porque cada dia nós temos que ser melhores que o dia anterior. Como ser feliz, por exemplo, com pequenas coisas, porque a felicidade que nós vivemos hoje é uma felicidade vazia. Nós buscamos sempre satisfação e não entendemos a profundidade e a simplicidade de ser feliz. Queremos comprar coisas ao invés de sermos coisas. Que ser é melhor do que ter. Porque ser feliz é a busca de você descobrir quem você é na realidade. E se você é transformado pelas leis, você não consegue ser completamente feliz. Até porque ser diferente é o normal. Não existem pessoas normais e pessoas diferentes. Somos todos diferentes, portanto, somos todos normais. E ter uma deficiência é só uma característica, como ter cabelo loiros, como ter olhos azuis. E nós temos que entender que não são as nossas capacidades que nos fazem melhor. O que nos fazem crescer é o reconhecimento das nossas deficiências e a decisão de superá-las. Porque o salto de paraquedas é exatamente igual à vida. Nós somos empurrados e nós vamos ter um momento definitivo do pouso. Mas o pouso de pouco interessa. O que interessa é esse momento em que você faz o voo. E ter um propósito na vida significa ser proativo naquilo que você tem de melhor, que é o direito de produzir. E nós temos que entender que a nossa autoestima é construída pelo que nós produzimos. E muitas vezes nós produzimos gastando tempo para comprar coisas. É uma forma de produzir para fazer coisas, que é muito melhor do que ter coisas. Então eu queria deixar um questionamento para que a cada atitude da vida e como será o nosso dia de amanhã e se nós teremos a oportunidade de fazer com que cada dia seja melhor que o dia anterior, porque nós temos que ser o melhor que nós pudermos hoje, como disse o Mário Sérgio Cortella, enquanto não pudermos ser melhores ainda amanhã. Obrigado para vocês. Bom, pessoal, tô passando aqui alguns vídeos, deixei alguns vídeos também como lição de casa. A ideia
de hoje, que eu separei um tema, né? No nosso plano de ensino, um tema por tópico da disciplina que estava previsto na ementa. E como são 14 encontros, sobram alguns dias para outros temas. Então, eu escolhi o primeiro tema para estudante, deixando bem claro para vocês que a única forma de aprender engenharia é não sendo aluno, mas sim estudante. E agora nós queremos, na verdade né? Eu quero apresentar para vocês alguns vídeos motivacionais, quero que vocês busquem ajuda caso ser estudante seja difícil. Eu estou querendo motivá-los a serem estudantes com a aula de hoje. E aquele primeiro vídeo ali é uma motivação genérica, né? Tem muitos vídeos aí na internet exatamente sobre motivação profissional, e no caso, a profissão de vocês atualmente é a profissão de estudante, e não de aluno. Não existe a profissão de aluno, você preenche estudante. Então, o Vitor Fernandes, achei ele na chamada. Eu estou fazendo a chamada aqui enquanto eu deixo o vídeo rolar. Então, esse vídeo agora é sobre trabalho duro, tá? Vamos colocar aí e vocês vão prestando atenção aí. Só liberar os sons. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo, a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Ok. Esse aqui do Rei Leão. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar, que eu dei cancelado. Ele é muito bom, eu não tinha selecionado, mas eu já assisti também. Como é que faz agora? Cadê o botão do próximo aqui? Alguém sabe? Achei. Então eu vou passar também. Cuidado, são todos vídeos todos os seus curtos, investimentos tá? estão no Brasil? Então não pula esse vídeo, porque ele é muito importante para você. Oi, aqui é o João da... Já pulei, João. Tá aí. Esse aqui também é muito bom. Depois eu vou para o nosso slide. Quem assistiu O Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando.
E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos um novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Ok. Agora, primeiro eu queria comentar que ainda está tendo muita gente pedindo permissão para entrar, gente. Ou vocês não sabem usar aí a parte de trocar de usuário, ou não me passou o e-mail conforme a gente combinou na primeira aula. Aí, mais um pedindo permissão para entrar. Eu não vou mais dar permissão a partir da próxima aula. Pronto, tá gravado aqui. Outro pedindo permissão para entrar. Quem tiver pedindo permissão para entrar a partir da próxima aula, não se configurou para participar da aula. Eu não vou ficar interrompendo a aula, principalmente se chegar atrasado, para dar permissão aí, tá? Então, eu peço que vocês assistam a primeira aula se não sabem do que eu estou falando. E na primeira aula tem todas as instruções. Ela está gravada, o link já está no Moodle. E aí você vai verificar lá como fazer para entrar sem pedir permissão. Você só tem que estar na tela de participação, no canto superior direito, antes de clicar no botão participar da reunião, você tem a opção de trocar de usuário. Você tem que colocar o usuário que você pediu para configurar no Moodle, tá? É muito fácil, é muito simples, e é só fazer isso. Então eu peço a gentileza, para não ficar interrompendo a aula, toda hora popa uma mensagem aqui, não sei quem quer entrar, não sei quem quer entrar, isso é muito chato. Então eu vou pedir a gentileza que você, que pediu permissão, aprenda a entrar na sala do Moodle. Deixa eu me abrir aqui a apresentação. Quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar agora. Professor, Enquanto eu pego. Sim. professor, pode postar aí, às vezes o pessoal perdeu, né, a aula e não sabe se está cadastrado ou não. O senhor pode mandar a lista no chat aí depois, só pra Não gente... tenho a lista, porque teoricamente todo mundo eu já coloquei que pode, só que eu coloquei com um e-mail. E muito provavelmente você tem mais de um e-mail, por isso que está dando isso, entendeu? Então, você tem que ver, na hora da participação, se o e-mail logado é aquele que você forneceu. Assista a aula gravada, na aula gravada tem toda a orientação, teve todo mundo que passou o e-mail durante a aula mesmo, então dá para você ver se você mesmo passou, se assiste em 2 vezes, não tem problema. Pausa na hora que você quer entender, mas o que não dá é para não fazer nada. Toda aula está pedindo, e vocês ficam aí fingindo que não é com vocês, né? Tipo, é problema do professor. Mas não é, porque eu já, na primeira aula, eu configurei todo mundo, passamos um pente fino um por um. Obviamente, tinha gente que não veio na aula, né? Mas
é por isso que está gravado, né? Não veio na aula, você tem a obrigação de assistir em outro dia e fazer tudo a recomendação. Inclusive, pode ser considerado parte de um trabalho aí de casa. E o problema só existe porque você está cadastrado, não sei por quê, com o e-mail institucional no Moodle. Então, em algum momento, você não forneceu o e-mail que você está querendo usar aí do Gmail para acessar as aulas. Qualquer pessoa que tenha chegado depois e eu não coloquei presença, você acessa o Moodle e me manda um e-mail. Também foi orientado isso na aula anterior. Não é para ficar interrompendo a aula por causa de presença. Quer presença na aula sem precisar mandar e-mail, você só precisa fazer uma coisa. Chega no horário, que aí você vai participar da presença de forma correta, né? Sei que hoje é atípico, tá tranquilo, tô dando presença integral para todo mundo que chegou atrasado, porque é a nossa primeira aula no sábado, alguns ficaram desatentos com o calendário e não tem problema. Já estão vendo a apresentação? Sim, professor. Ótimo. Então eu vou passar essa apresentação agora. Minha apresentação caiu? Caiu. Deixa eu pôr de novo, então. Apertei o botão errado aqui. Uma janela. Aqui, pronto. Ela já apareceu? Para mim apareceu. Bom, então qual que é o grande segredo de se manter motivado? Já comentei até na primeira aula, né? Você está estudando, não está conseguindo estudar? Peraí, você gosta do assunto? Você está lendo um livro, não está querendo terminar? Você está lendo o livro porque alguém mandou ou porque você se interessou pelo assunto? Sempre o assunto, sempre o assunto. Então, por isso que essa aí faça o que você gosta. E você não vai fazer o que você gosta porque o professor pediu, não. Você vai fazer o que você gosta porque você quer ter uma vida boa e longa, tá? Então, é importante saber que o motivo não é porque o professor pediu, é porque trabalhos científicos, ou seja, fizeram uma amostra, pegaram aí um número considerável de pessoas aí, mais um pedindo permissão para entrar, não dá para ficar pedindo permissão para entrar. No trabalho, eles descobriram o seguinte: você aumenta a chance de ter problemas no coração se você é daqueles que comemora sextou e chora no domingo à noite. Então, tá chorando no domingo à noite porque no outro dia é segunda e você vai ter que ir fazer algo. Tá feliz da vida porque sextou, né? Um verbo que somente pessoas muito infelizes inventou para você conjugar e vibrar. Então, qualquer um que faz post de sextou, ou ele está só fazendo uma piadinha, ou ele é muito deprimido e tem 72% de chance a mais do que eu de ter problema no coração. Então, isso é trabalho científico, pessoal. Não é para discutir, não é para nada. Fizeram uma amostragem, descobriram que as pessoas que... Fizeram dois grupos. Pessoas que gostavam do que fazia e pessoas que não gostavam do que fazia. As que gostavam do que fazia tiveram 72% mais de pessoas com problema no coração no futuro. Então, é questão de saúde. Vamos cuidar do coração. Mude. Não está gostando? Mude. Está gostando? Ótimo. Continue e fique motivado. Então, a motivação principal vem daí, de fazer o que gosta. Então, nós aqui, né, vamos trabalhar também juntos por meses, né? É importante a gente gostar dos encontros, né? Como gostar dos encontros? Primeiro, estar preparado para eles. Por isso que existe o plano de atividades. Você deveria ler o conteúdo da disciplina, né? Não o caso da aula de hoje, que é uma palestra, mas ler o conteúdo da disciplina, saber o que o professor vai falar, porque você já pesquisou, porque você já tem um livro, porque você já tem uma apostila, e vir pronto para tirar dúvidas, e não apenas vir e assistir como se nada
como se a aula fosse uma aula gravada ou uma atividade assíncrona. Então, a atividade assíncrona é importante porque é sozinho, como nós vimos na aula passada, é sozinho que você aprende. Você só vai aprender estudando sozinho. Então, na aula de hoje, nós estamos focando agora sobre como se comportar para a atividade assíncrona também. Síncrona também. O que é atividade síncrona? É aquela tua chance de perguntar, é a tua chance de tirar dúvidas. Então, se você já estudou antes, o número de dúvidas pode aumentar caso o assunto seja de maior dificuldade. O que faz o assunto ficar de maior dificuldade quando você for estudar? Falta de conhecimento de pré-requisito. E qual é o pré-requisito para quem está no primeiro período do curso, que é o caso de vocês? O pré-requisito é um ensino médio bem feito, né? Ou seja, uma boa interpretação de texto, um bom português, uma boa redação, né? Um bom conhecimento geral sobre ciência, química, matemática, né? A física, geografia. Por quê? Porque alguns desses assuntos podem ser a base do que está sendo visto na disciplina. Então é importante o quê? Ficou frágil, foi mal no ensino médio, você sabe que tem uma dificuldade de uma matéria que vai ser pré-requisito da outra, por exemplo, cálculo que é a disciplina que assusta todo mundo. A disciplina cálculo exige uma matemática mais apurada. Talvez você estudando um pouco da parte de funções de matemática, que é do ensino médio, você encare cálculo com uma forma de prazer e comece a gostar. Se ainda assim não estiver gostando, talvez o curso não seja de exatas, porque está com dificuldade demais em matemática. Ou lógica, programação. Programação também exige muito de matemática. Uma matemática, por exemplo, de análise combinatória ajuda na programação. Resolver aqueles problemas, principalmente daqueles jogos Sudoku, Caruso, jogos japoneses, né? Se você só joga outros jogos que só emburrece ao invés desses jogos que ajudam, né? Até mesmo dama e xadrez, essas duas também ajudam muito. Tem que gostar daquilo que está relacionado com o que você quer fazer, senão fica difícil. Então, e por último aqui a autorresponsabilidade, né? Se você gosta do assunto, está tranquilo para ir trabalhar junto, como que está esse lance de eu fiz, né? Agora há pouco eu falei assim, nós decidimos, não tem nós decidimos, porque esse slide quem preparou fui eu. Então eu decidi, tem que mudar para o eu. A sociedade oprime a gente a nunca falar nós, a nunca usar muito eu, porque o eu dá aquela ideia de que a gente se acha, ou a gente quer aparecer, a gente não sei o que lá. Por exemplo, semestres passados eu estava na primeira aula passando a minha biografia, né, me apresentando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Durante a semana fiquei sabendo que nos corredores da escola o professor Leonardo se acha, só fala dele, bababá, bababá. Aí é complicado, complicado. A gente não faz isso para aparecer, a gente faz isso para criar uma certa autoridade e gerar um certo respeito para que o aluno entenda que há uma experiência por trás, há um conhecimento a ser respeitado e, por isso, deve acreditar um voto de confiança para o que está sendo dito sobre aquela matéria, né? Tem professores que lecionam matérias que nunca trabalharam na área. Hoje eu posso dizer que a única matéria com a qual eu nunca trabalhei na área é esta, né? Das outras que eu estou atuando, eu tenho experiência profissional, carteira assinada, como muitos gostam de dizer, que eu trabalhei na área. Então, não sou um professor que fica só na cadeira, né? Então, eu tenho que trazer isso para vocês terem esse conhecimento. Então, aqui é um pouco de dica que eu gosto de passar sobre o respeito, tá, pessoal? O que é o respeito? O respeito é o respeito mútuo. Primeiro respeito seria, não é o caso de hoje, porque hoje é sábado, etc. Eu tenho toda a compreensão de que muitos não lembravam que tinha aula hoje, poderiam se confundir que o horário seria diferente do nosso combinado e etc. Apesar de estar bem escrito lá as datas e horários. Mas hoje, para que a gente tenha um encontro legal, a gente vai precisar de respeito, que está aqui em cima,
dedicação e humildade da parte dos alunos, principalmente, porque normalmente é esse o problema que os professores de hoje em dia sofrem, né? Os alunos têm tanto direito que esquecem todos os deveres, né? E o respeito mútuo é um dever tanto do aluno quanto do professor. A dedicação, o professor tem que se dedicar, tem que preparar a aula, tem que trazer conteúdo. Mas o aluno tem que se dedicar, ele precisa ser um estudante. Se ele for só aluno o ano inteiro, atrapalha. Humildade, porque ninguém aprende sem humildade, né? Muitos acham que porque eu falo muito de experiências e de realizações, eu não tenho humildade, mas eu acho que eu só tive essas experiências, realizações, porque eu tive humildade. E hoje eu tenho muita humildade, que eu não tenho problema algum com críticas, né? Mas desde que sejam críticas baseadas em fatos. Tem gente que critica por apenas criticar, não tem nem o que criticar e está criticando. Ah, não, é o jeito dele, é o tom de voz. Tá, isso aí realmente fica mais difícil de mudar, porque são muitos anos vivendo assim. Saúde, eu gosto também de focar. Como é que você vai estudar doente? Como é que você vai... Tá com febre, mas eu tenho que estudar, o professor mandou. Não, você está com febre, você tem que descansar. Você vai relaxar. Você não vai estudar se não estiver bem com saúde. Comunicação, e aí entra de novo aquela minha fala de que eu vou cobrar muito o português, porque a nossa comunicação, em parte, será escrita. Então, a comunicação escrita é muito importante para o engenheiro. Nós vamos ter uma aula sobre isso, de comunicação, no curso. Então, vai ser bem interessante vocês terem aquela consciência da importância da comunicação para o seu estudo. Conhecimento, né? Eu gosto de fazer, no final, peço a gentileza que, se eu esquecer, mas é que conhecimento eu gosto de falar com o quadro. Então, quando eu fizer a apresentação do quadro, no final, eu falo sobre conhecimento novamente. Estudar, estudar, estudar. A aula passada a gente já enfatizou, né? Você não pode ser aluno, você tem que ser estudante. Então, estudar, aproveitar. O que quer dizer esse aproveitar? Tem que se divertir enquanto estuda. Pô, tá chato estudar? Para. Não. Você não tem que estudar muito, você tem que estudar bem, né? A gente viu na aula passada isso também. Então, tá chato, tá cansado, tá se sentindo mal, tá com problema de saúde, dor nas costas, para. Vai fazer algo que alivie o seu sentimento negativo, para quando você estiver bem de novo, você volte e aproveite. Divirta-se estudando. Tem que estar gostoso, né? E experimentar aqui é no sentido de experiência. Se você está estudando alguma coisa que você pode praticar, né? Física, quando você está estudando troca de calor, você pode fazer uma experiência em casa, né? Com gelo e água. Você pode fazer uma experiência em casa, desde com segurança, né? Até mesmo com um fogo ali na troca de calor. Eletricidade, você tem condições de fazer uma experiência em casa. Por exemplo, eu tive a sorte de ter um professor de física no ensino médio, na verdade, bem no último ano, no terceiro ano, em que ele estava lecionando eletricidade para nós. Ele começou o assunto, no primeiro dia de aula, ele trouxe uma bicicleta que cabia nas duas mãos dele, né? A roda em uma mão e a outra roda em outra. Uma mini bicicleta feita de, não sei, acho que arame. Ele trouxe essa bicicleta com alguns fios pendurados e então ele pedalou a bicicleta e uma lâmpada se acendeu. E ele só tinha usado alguns fiozinhos e a lâmpada. Isso sim é experimentar a aula de física. Então a gente fica muito motivado quando alguém faz algo que é prático. Então é muito legal isso também. Então você tem que experimentar. E eu gosto muito dessas frases aqui, né? Só sei que nada sei, porque quando eu vou voltar a falar de conhecimento, eu vou falar e explicar melhor por que a gente tem que ser humilde, porque o conhecimento é algo muito amplo, é diferente da informação. Adoro o Homem-Aranha, né? Então, aqueles que quiserem aí compartilhar coisas de Homem-Aranha comigo, fiquem à vontade, é o meu herói favorito. Então, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. No caso, eu estou falando de mim aqui, eu como professor, eu tenho grandes poderes, eu tenho a capacidade de fazer vocês gostarem ou não do curso de engenharia, e eu tenho a responsabilidade que no final do curso vocês todos estejam muito motivados e interessados em relação ao curso, porque eu tenho que mostrar para vocês, nesta aula de introdução,
ao curso de engenharia, nessa disciplina, né, de introdução ao curso de engenharia, tem que deixar bem claro para vocês o que está por vir e a parte que é muito interessante do curso para você poder já, a partir de agora, trilhar um caminho para se especializar na área que você mais gostar do que for falado aqui. O conhecimento é construído a partir do entendimento da informação, então esse conhecimento aqui, ele é fruto do entendimento da informação. E eu vou falar quando eu estiver no quadro, tá? No quadro eu vou explicar isso aqui. E a ignorância é a falta de conhecimento. Veja, procura no dicionário. Muita gente acha que chamar alguém de ignorante, etc., é ofensivo, etc. Ofensivo é como você recebe a comunicação. E aqui, de novo, a gente volta em comunicação. Não é o que se fala apenas, como você recebe. Obviamente, tem uma parte do tom de voz, né? Eu falo, ô, seu ignorante. Eu não estou elogiando, né? Agora, quando eu falo, não seja ignorante em não aprender isso. Por quê? Porque isso vai ser bom para você. Você não querendo aprender, está sendo ignorante. Você não tem um conhecimento sobre o assunto e está tomando uma decisão sem conhecimento, baseada em nada. Entendeu? Então, eu uso muito o termo não seja ignorante. Quando eu termino um assunto, eu brinco, às vezes eu brinco e falo, saneie a sua ignorância nesse assunto. Por quê? Porque agora você tem o conhecimento, então a ignorância foi sanada, foi resolvida, foi removida. A gente não pode ter preconceito, um conceito antes de algumas palavras do vocabulário, porque para uma boa comunicação, todas as palavras são válidas, não é ofensivo nem nada. Então tem que ver o contexto da frase. Então eu peço que vocês tenham humildade, não sejam ignorantes quanto ao assunto que iremos tratar e aproveitem, né? Divirtam-se ao estudar. Vai depender muito de vocês aí para estudar aí. E é interessante aqui isso aqui, ó. Não faça só o possível, tá? Se você fizer só o possível, você não fez o seu melhor. Eu mesmo fiz só o possível. Teve um momento do curso em que estava faltando materiais, acho que foi em 2011 ou 2012, estava faltando informações, as pessoas não passavam onde que eu conseguiria material para lecionar, e na aula, por exemplo, teve uma aula que eu, ao invés de usar o quadro por falta de material, ou seja, giz ou caneta, eu usei o projetor da sala, abri o documento de texto e digitava ou desenhava num pente o que eu queria falar. O que não é muito bom, porque com o mouse fazer isso é muito ruim. Então, eu estava fazendo o possível, mas eu não estava fazendo o meu melhor, entendeu? Teve um momento em que eu comecei a fazer o meu melhor, porque eu cansei, porque eu estava esperando dos outros a parte deles. A gente, às vezes, está num ambiente de trabalho e a gente sabe que aquele trabalho não é nosso. É um outro que deveria estar fazendo e ele não está fazendo. Então, não sei quem era que não conseguia fazer o trabalho correto de manter a sala com o material necessário para o professor lecionar. Eu pedia para a coordenação, não conseguia encontrar, era uma burocracia para pegar o material. E quando eu cansei disso, eu não sosseguei, eu saí num horário fora de aula, eu não sosseguei, fiquei correndo atrás nos corredores, até eu conseguir um material, e esse material fica na minha mochila agora, e eu descobri a fonte, onde que eu vou buscar, já que não veio a mim, eu fui a ela. Então, assim, às vezes você está fazendo isso, você está esperando que o outro faça o trabalho dele, e cruza os braços porque o outro não fez o trabalho dele. Mas você cruzar os braços diante de um problema e falar, olha, minha parte está feita, mas o barco vai afundar e todos nós vamos morrer, só que eu fiz a minha parte. Se isso está bom para você, então você pode fazer só o possível. Se não, você vai fazer o seu melhor, tá bom? E lembrando, né, que muita gente se ofende quando alguém fala, você é medíocre. Cara, ser medíocre é bom. Você está acima de metade da população e abaixo da outra metade. Você está na mediana, já falamos sobre a mediana e o medíocre. Então, se alguém pede para você viver acima da mediocridade, não é ofensivo, porque a média é o normal.
Se você é medíocre, você é normal. Não é um problema ser medíocre. Não é um problema ser ordinário. Ordinário é o comum. Então, de novo, conhecimento das palavras, não se ofender com algo que é verdade, né? A maioria de nós está na média, porque é assim que funciona. Eu mesmo, eu estou na média, não tenho nada demais. Se eu tivesse acima da média, eu teria um destaque mundial, um destaque, assim, então posso dizer que eu sou medíocre, eu sou um engenheiro medíocre, que eu estou na média, grandes coisas. Então, não há necessidade dessa vaidade, né? Agora, você quer ser acima da média, você quer estar entre os 20% melhor, 10% melhor, 5% melhor, estudos mostram que o sucesso vem quando você está entre os 5% melhor. Olha como é difícil se destacar, né? Se você fizer uma curva normal, aquela curva de uma amostragem aleatória, você tem a média e você tem uma distribuição de 2 sigmas, né? 2 sigmas, e então sobra 5% da população. 5%, desses 5%, 2,5% está abaixo de 2 desvio padrão, sigma é um desvio padrão da linguagem matemática. Então você tem 2,5% das pessoas que está muito abaixo da média, e tem 2,5% pessoas que está muito acima da média. Esses 2,5% que estão muito acima da média, com certeza é sucesso absoluto. Então, era isso aí que eu tinha para apresentar com este slide. Comentários? Momento de participação? Silêncio absoluto? Não, tô tranquilo aí, professor. Bem tranquilo, né? Então, para aqueles que chegaram depois aí de novo, né, que enquanto eu estava falando, eu quero que vocês resolvam o problema da permissão assistindo a primeira aula, e eu quero que vocês resolvam o problema da... Qual que era o outro problema que eu ia falar? Da chamada de hoje, que quase todo mundo chegou depois do horário, eu já estava gravando, e já estava com tudo encaminhado. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar no que acadêmico, se você teve ou não presença hoje. Se você não tiver presença, você vai mandar um e-mail para mim solicitando a presença. Se você pediu permissão, você vai mandar um e-mail com o seu e-mail que você acabou de logar aí. Descubra o e-mail que você pediu para entrar na sala e para eu dar permissão. E aí está tudo resolvido para a próxima aula. Essa tarefa aí, como eu disse antes de alguns que chegaram agora, a partir da próxima aula eu vou fazer de propósito, porque eu tenho aqui na sala configurado para entrar, né? Deixa eu só confirmar agora o número de alunos, né? O número de e-mails, né? Vou abrir aqui agora. Eu tenho 30 e-mails confirmados, e são 30 alunos, né? Deixa eu ver se são 30 alunos mesmo. Só confirmando. Aqui no... Não, são 28 agora, tem 2 para ser excluído. 2 cancelaram a inscrição. Então, nós temos 28 alunos e 30 e-mails. Se você não cadastrou 2 vezes seu e-mail, então, teoricamente, você não tinha que estar pedindo permissão. Na tela em que você clica no botão participar, no canto superior direito, tem lá a conta que você está logado. Você tem mais de uma conta, provavelmente você está logando com a conta que você não queria divulgar aqui, né? Normalmente a gente tem o e-mail pessoal e o e-mail profissional. Como eu disse, a profissão de vocês é ser estudante. Vi que muitos e-mails foram criados recentemente do tipo engenheiro, alguma coisa, né? Então, às vezes você está usando o seu e-mail pessoal para querer entrar na sala de aula. Se você quer usar o seu e-mail pessoal, então divulgue o seu e-mail pessoal para que colocamos no Moodle e no grupo, para que a comunicação seja bem feita e você não precise pedir permissão. Então, como que eu resolvo esse problema, né? Eu vou dar uma dica agora. A dica é muito simples. Você instala 2 navegadores. Não precisa só um navegador de internet. Um navegador você vai usar para trabalho, e o e-mail logado nele é o do trabalho. E o outro navegador você vai usar para vida pessoal e redes sociais pessoais. Então, você vai usar aquele e-mail para a sua vida pessoal. Então, você, pelo navegador, né,
você já sabe, você não tem que ficar trocando de conta. Eu faço isso. Eu tenho 2 navegadores configurados com 2 Gmails diferentes e eu não fico errando na hora de entrar, porque eu esqueci de trocar o usuário. Então, convido a todos a terem mais atenção aí com o usuário. Deixa eu me ver aqui. O que eu tinha para falar era isso, né? A aula estava prevista até às 9h25, com possibilidade de chegar às 9h45, mas depende da participação aí de vocês. Não se preocupe aqueles que chegaram atrasados e perderam, né? Estamos gravando e vai ficar disponível aí para vocês, sem problema algum. Mais algum detalhe, pessoal? Não? Ok, então vou encerrar a gravação aqui hoje. Agradecer a participação de todos, aí vieram até bastante gente aí, né? Temos aí pelo menos umas 15 pessoas. Então, mais da metade da turma se comprometeu. Essa metade da turma, muito provavelmente, é aquela metade que está na linha acima da mediana, que eu acabei de comentar aqui. Ah, eu ia falar da comunicação. Vocês já não iam me perguntar, né? Vocês estão realmente interessados, né? Pedi para vocês lembrarem e tal. Vou apresentar aqui uma janela. A janela que eu vou apresentar é o meu famoso quadro. Cadê aqui a minha janela? Janela. Opa, não apareceu na listagem o aplicativo que eu uso. Eu vou ter que fazer de novo. Estranho. Deve ter clicado errado aqui. Eu cliquei na guia ao invés de janela. Muito bem, agora está aí no quadro, né? O que eu gosto de falar nessa aula aí, e que também tem a ver com estudar, e provavelmente lá quando a gente tem a aula de estudante eu vou poder voltar nesse assunto se vocês assim preferirem, mas eu vi uma vez alguém explicando que a gente nasce assim, ó. A gente nasce um ponto no meio do infinito, sem nada escrito no HD, vamos fazer dessa forma assim, sem nada escrito no HD, ou seja, nós nascemos, principalmente nós seres humanos, comparado com os outros animais, nós temos uma capacidade de morrer muito grande nos primeiros dias. Não temos capacidade para fazer nada, de cuidar de nada, né? Lembrando que, por exemplo, os cavalos, eles nascem e já saem trotando, né? No mesmo dia. E nós não. Nós levamos meses para conseguir ser algo de útil, né? Meses para fazer algo sozinho. Então, nós nascemos assim. E outra coisa importante, pessoal, antigamente acreditava-se que QI, assim como QE, né, coeficiente de inteligência e coeficiente emocional, fosse algo que viesse de nascença, herdado pelos filhos. Mas estudos já mataram isso e comprovaram, por exemplo, que o QI ele está correlacionado com os seus pais, mas não geneticamente, mas sim pela vivência com os pais, a forma com que os pais lidam com a criança e trabalham com a criança. Um exemplo claro disso, por exemplo, é um casal bem-sucedido, obviamente, ele trabalha e conversa incentivando o filho a ser bem-sucedido e, então, incentivando o QI e QE. Né? Lembrando que o QE já está comprovado que, para a sua vida profissional, é mais importante que o QI. Mas, obviamente, o ideal seria a gente melhorar os dois. E como é possível melhorar os dois? Através de estudo, cursos e etc., então, não podemos falar que o problema é que eu herdei um QE ou um QI ruim. Estudos mostraram que, por exemplo, filhos de um casal bem-sucedido, eles têm um QI alto. Entretanto, alguns desses casais adotaram filhos e estes também tiveram QI alto. Então, fica a dica aí, você pode melhorar o seu QI o tempo todo. E aí eu vou fazer propaganda aqui só falada, né, de um método japonês. Por exemplo, o ábaco, quem não conhece o ábaco também ajuda a aumentar o QI,
e ajuda a aumentar a capacidade de memorização. Depois, se vocês puderem, digitem no Google aí, no YouTube principalmente, Abaco Campeonato. Vocês vão ficar horrorizados como que são os campeonatos lá no Japão para vencer um campeonato de ábaco. É algo assim que você fala assim, a pessoa é doente, né? Não, é só japonesa mesmo, nascida no Japão, criada com aquela cultura de que tem que ser o seu melhor. Saindo do ábaco e indo para o método que eu comentei, que é japonês, eles têm métodos muito eficientes para melhorar a inteligência, e um deles fez um estudo na África com 3 mil, ou seja, pegaram 3 mil crianças, dividiram essas 3 mil em grupos de 1.500, de forma aleatória, não fizeram escolha por nada, foi totalmente sorteado, né? E aí, 1.500 passearam pelo método. Todos esses 3 mil crianças com síndrome de Down, né? Síndrome de Down. Para quem não sabe, né, a síndrome de Down, agora falando em termos de QI, né? Se você tem síndrome de Down, você tem um QI de 30 a 70. 70 é uma síndrome leve e 30 é uma síndrome pesada. Conforme os vídeos que eu disponibilizei na aula passada, também foi dito que a média de QI mundial é 100, a média do Japão é 113, a média da Inglaterra é 100, parece, né? Dos Estados Unidos é 98, sim, Estados Unidos não é muito inteligente como vocês pensam, a diferença é que os governantes lá são mais inteligentes que os nossos. E alguém pode chutar o do Brasil aí? Ou assistiu ao vídeo e comentar? É 83, se eu não me engano. 87, negócio assim. 84. 84 ou 87. Eu fiquei na dúvida agora que você falou 87. Mas o detalhe esses três aqui não é o mais importante, tá? O importante aqui é o seguinte: nós estamos, se bobear, abaixo do desvio padrão. Entende o que quer dizer isso? Então, nós estamos bem longe da média, né? E é por isso que os japoneses fazem tantas coisas maravilhosas, né? Porque o QI deles é muito alto. Agora, voltando para o método aqui, durante 3 anos, essas crianças foram assim, 1.500 foram beneficiadas com o método, eles tinham um QI em torno dos 70, tá? Pegaram um grupo com síndrome relativamente boa, né? O QI alto, ou seja, comparado com o brasileiro, né? Tá quase bem. Sabe o que aconteceu com essas que estavam no método? Eles aumentaram em 15 pontos o QI. Ou seja, se ele estava com 70, ele foi para 85. A pessoa poderia mudar-se para o Brasil, né? Eram crianças da África. Eles poderiam se mudar para o Brasil e, no Brasil, seriam considerados pessoas normais porque tiveram 3 anos desse método. E aí tem gente que ainda acha que inteligência não se aprende, eu sou burro mesmo, e fica naquela depressão profunda. Isso aí foram coisas que colocaram na sua cabeça e que não são verdades, porque estudos científicos já mostraram que não são verdades. Então, o nosso QI, ele é baixo, e isso é culpa dos nossos pais. Mas os nossos pais terem errado não impede de eu corrigir através de um método e começar a estudar, né? Achar um método bom. Então, aqueles que gostaram dessa informação, esse método está disponível, eu já me matriculei nesse método, matriculei meus filhos nesse método, só para você ter ideia, um filho meu, ele tem QI de 150 e o outro tem QI de 132, tá? Segundo os testes, após 1 ano de método, que eu não vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda, mas manda um e-mail que eu respondo, tá bom? Então, voltando agora aqui à nossa realidade do ponto, o ponto, você está aqui, nasceu sem nada, e aí você recebe uma informação. Informação é linear, e você vai receber, ao longo dessa linha, informações. E a cada momento que você receber uma informação, você tem uma tarefa. E a tarefa é a lição de casa. E a lição de casa como estava no slide,
compreender, entender a informação. O conhecimento é uma informação entendida. Por exemplo, eu te dou a informação que existe isso. E chamo isso aqui de números decimais. O número decimal. Um número decimal tem quantos símbolos, pessoal? Cri, cri, cri. Não precisa ajudar, não. É brincadeira que eu quero participar. Infinitos. Exatamente, 10 símbolos. Então, um número decimal, ele chama decimal exatamente porque ele tem 10 símbolos. E se eu fizer um conjunto desse aqui, quem são esses? Esse negócio está me atrapalhando aqui, deixa eu fechar. Hein? Quem são Binário. esses? Isso é binário. Um número binário tem quantos símbolos? 2. Quanta informação tem aqui a mais ou a menos que aqui? Você pode falar em termos absolutos, 8 informações a menos, ou em termos relativos, é 5 vezes menor o conjunto de informação. Tudo bem? Então, acompanhe meu raciocínio. É mais fácil aprender binário ou decimal? Diga-me. Ninguém. Binário. Binário. Por quê? Ele tem menos informação. E quando tem menos informação, o entendimento é em cima de um valor menor. Agora imagine se toda criança, ao nascer, ao invés de aprender decimal, porque nós temos 10 dedos normalmente na mão, o motivo do decimal é esse, não sei se vocês perceberam. Tá? Então, como nós temos 10 dedos, nós criamos 10 símbolos numéricos e aí ficou um padrão. Nós poderíamos aprender binário, né? Porque nós temos 2 mãos. Poderia ser um bom motivo, tá bom? Então, nós temos 2 mãos, aprenderíamos binário na escola. E aí, chegaria numa hora que a matemática iria te ensinar tabuada. O que você ia achar? Ia ser muito difícil ou muito fácil a tabuada do binário? São menos números, né? Teoricamente é para ser mais fácil. Não, não quero teoricamente, não. Eu quero absolutamente. Como seria a tabuada do binário? Quais que você teria que decorar? Só 0 e 1, hein? Tudo multiplicado por 0 é o quê? 0. Tudo multiplicado por 1 é o quê? Ele mesmo. E aí, seria difícil a tabuada na matemática? Acabou. E tem gente que ao começar uma disciplina chamada Sistemas Digitais, que vocês verão no semestre que vem, vão achar difícil binário. Entendeu? Isso é uma crença. Porque binário é coisa para nerd, é coisa de computador, é coisa que eu vi no Matrix, descendo no monitor de Matrix, zeros e uns. Muito mais fácil você olhar zeros e uns e entender tudo do que no decimal. Você entendeu? Então, esse círculo que eu desenhei aqui, muito mal desenhado, diga-se passagem, né? Ele vai se transformando em pizzas. Você vai preenchendo à medida que você aumenta o seu entendimento. Então, baseado, por exemplo, nessa explicação simples da matemática, desses 2 conjuntos, você então aprende a partir desses conjuntos que 1 mais 1 é igual a... Cri, cri, cri. 2. Não, 10. Porque eu ocultei que eu estou fazendo na linha de baixo, no binário. Agora, se eu fizer 1 mais 1 aqui em cima, e existe o símbolo seguinte, então são 2. Tudo bem? E aqui a base é 10. Na mesma linha, né? Muito bem, eu fiz de propósito essa pegadinha, mas observe. Entender que 1 mais 1 são 10, ou 1 mais 1 são 2, já é um entendimento de uma informação que existe um conjunto numérico. Você entendeu isso? Que é esse, depois esse, depois esse, depois o próximo e assim por diante. Todo mundo capturou o meu raciocínio? Sim. E, obviamente, se eu somo o número 2 mais 2 mais 2,
eu tenho uma operação que é 2 vezes 3. Isso aqui é um entendimento que eu estou somando mais de uma vez. Somar mais de uma vez. Opa, então eu estou somando 3 vezes. Entendeu a ideia? Se eu estou somando 3 vezes, eu inventei uma nova operação que é baseado também nesse conjunto de números definidos, baseado também na soma. A soma é baseada numa contagem, esse, depois aquele. É uma definição. Então, o entendimento da multiplicação, ou melhor, o entendimento mais aguçado da contagem e dos números me resulta no entendimento da multiplicação. Logo, eu venho aqui com a informação dos números e pinto mais um pouquinho minha pizza. Tá todo mundo entendendo o que está acontecendo na sua vida? Em termos de estudo? Em termos de conhecimento? Então, só ter uma informação, os números válidos são esses, se virem. Muita gente iria sair do curso e ir embora. Em binário, só tem 0 e 1. Então, o resto é tudo igual ao decimal. Então, se virem, boa prova. Como que seria o resultado dessa prova? Desastroso. Ok? Mas eu gosto desse método. Esse método é aquele método que você aprendeu a andar de bicicleta. Como que funciona aprender a andar de bicicleta? Te entregam uma bicicleta, é assim que funciona, ela é assim, 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 essa é a informação que eu tenho para você. Agora, ande. E aí a criança, que tem muito mais coragem que o adulto, muito mais, começa a mexer com a bicicleta, cutucar, leva uns 25 tombos e aprende como poucas coisas na sua vida você aprende como andar de bicicleta. Aqueles de vocês que aprenderam a andar de bicicleta, se eu estiver errado, quando vocês tiverem 70 anos, tentem andar de novo de bicicleta depois de muito tempo e digam para mim se conseguiram ou não lembrar de tudo que aprenderam para andar de bicicleta. Bicicleta é uma coisa que a gente aprende de verdade na vida. Raramente a gente deixa de saber de andar de bicicleta. Esqueci. Mas frequentemente a pessoa esqueceu de análise combinatória da matemática. Por quê? A diferença é o sofrimento na aprendizagem, gerando grande impacto emocional, e tudo que tem grande impacto emocional fica gravado no cérebro. Você tinha muita vontade de aprender, você caiu muitas vezes, você ficou muito feliz quando conseguiu. Então, essa emoção exagerada do andar de bicicleta faz você nunca mais esquecer como anda de bicicleta. E, enquanto que a análise combinatória, você aprendeu, entre aspas, foi passada uma informação, você perguntou que dia que é a prova, aí amanhã, aí você acorda mais cedo, para ficar tudo fresquinho na cabeça, corre lá, faz a prova, baseado em 15 exercícios que você fez no automático, sem nenhuma paixão, sem nenhuma emoção, e no outro dia, depois da prova de você ter tirado um 10 lindo, maravilhoso e ser o melhor na matemática, você não sabe mais fazer análise combinatória. Apesar de ser importante para o resto da vida. Inclusive, para estudar binário e entender certas coisas em binário, usa-se análise combinatória. Então, eu queria passar mais isso. Como está? De nada adianta você ter tudo isso aqui de informação e a sua pizza está com um ângulo de 1 grau. Você tem que fazer 360 antes de aumentar a informação. Tem gente que está buscando mais informações, mas não entendeu o que recebeu. Ou seja, não devorou o pré-requisito. Não transformou o pré-requisito, não consolidou a sua pizza em um círculo completo. Então, você tem lá um pedaço só do conhecimento, 1/4, às vezes metade. E, acredite, por mais que você saiba, você dificilmente zera essa pizza. Mas o ideal é somente avançar quando você tiver todo o círculo aqui preenchido. Então, eu gosto sempre de explicar no quadro essa parte. Ainda temos 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ajudou alguma coisa essa definição que eu encontrei? Eu não lembro a fonte, tá? Eu não lembro. Porque eu vi isso daí de alguma aula. Não sei se foi de uma das pós-graduações minhas, etc. Mas eu não guardei essa informação. Eu guardei a informação da aula, do círculo, da pizza.
fiz um pouco de incremento sobre o meu entendimento, obviamente, porque é assim que a gente repassa a informação, por isso existe telefone sem fio, né? Brincadeira de telefone sem fio é para mostrar que a comunicação é muito falha. Então, eu expliquei do meu jeito e do meu entendimento o que eu absorvi dessa relação entre informação e conhecimento. Tem gente que lê um jornal, vê o título e acha que tem conhecimento sobre o assunto, mas não devorou o conhecimento, não leu o assunto, não leu outras versões do mesmo assunto, e logo não tem um conhecimento, porque ele está com um pedacinho só da pizza ali preenchido. Talvez, às vezes, só uma linha e está querendo dar palpite. Então, humildade para você preencher totalmente sua pizza, para depois comentar algo de útil, ao invés de simplesmente chegar pulando de paraquedas e, eu vi isso também. E às vezes você está falando o oposto do que é, só porque não entendeu a comunicação daquela informação. Então, informação por si só não serve para nada. E ela precisa ser processada, entendida para virar conhecimento. O conhecimento, sim, é importante. O aprendizado, para durar, tem que ter grande emoção. Você tem que estar gostando, você tem que ficar empolgado, feliz. Se você não comemora algo que você aprendeu, dificilmente você vai guardar essa informação para sempre. E é isso. Peço que vocês, a partir da próxima aula, participem mais, interrompam mais. Tem que aproveitar o momento síncrono da nossa aula, tá bom? Porque estudar, sim, é importante, mas você faz isso sozinho. Agora seria o momento de participação, compartilhar, trocar ideias, comunicar-se para auxiliar no aprendizado também. Alguém quer participar? No chat está vazio. Ninguém quer participar? Ninguém abriu o microfone. Então, o método aqui, se acertar aqui, o senhor só confirma lá. Achei interessante o método que o senhor falou lá do seu filho. É só mandar um e-mail falando assim, que método é aquele, hein? Qual que é a mágica ali que aumenta 15 pontos em 3 anos? Eu te passo, tá bom? Obviamente é um curso particular à parte, né? Veio do Japão o método, e você vai ter que pagar lá para a escola, né? Não tem nada a ver com a escola, não vou você ganhar comissão nem nada. Na verdade, tem, se você indicar e você for aluno, mas eu não sou mais aluno, né? Eu já cancelei. Questões financeiras, tá? Que eu cancelei. Se eu não fosse a questão financeira, eu estaria participando sempre. Porque eu estava indo sempre com 3 filhos, então era 3 vezes o custo, né? 3 filhos não, 3 pessoas, eu e meus 2 filhos. E o problema, então, é que o método pode ficar caro se você quiser fazer em grupo, né? Na família, para todo mundo melhorar. Porque também é ruim quando só um pode, né? Se eu colocasse um filho, imagine o que o outro falava. E eu fui também, porque eles não queriam ir no início, né? Porque que criança que quer mais aula? Né? O método é um jeito de estudar. Então você vai fazer, tem lição de casa, tem atividades, etc. Né? Não vem de graça 15 pontos percentuais, 15 pontos de QI na sua vida, não. Não vem de graça. Então, e outra coisa, eu na adolescência eu tinha um QI. Hoje eu tenho outro. Eu já perdi 16 pontos de QI desde que eu tinha 18 anos. Né? Então, dependendo do que você faz, do que você acostuma, acomoda, o seu QI melhora ou piora. Tá? Então, tem que deixar bem claro que a vida é do jeito que você vive a vida, né? É o trajeto. Então, é só mandar o e-mail lá. Não esqueça também de mandar o e-mail se você resolveu trocar o e-mail de acesso, né? E vamos lá. Próxima aula, nós ainda continuaremos com palestras, só que sobre um novo tópico lá, eu não lembro de cabeça, depois é só dar uma olhada, e já é na quarta-feira, tá bom? Bom final de semana para vocês. Não tem lição de casa aqui, é só pensar sobre o assunto mesmo, né? E a lição de casa é aquela lição dos vídeos gigantes sobre estudar. Então, estou encerrando a gravação. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado pela participação.